professores, mais uma aula, que alegria, uma alegria imensa saber que você está nos assistindo. Muito muito obrigada mesmo por seu carinho, por seu comentário, por você assistir, compartilhar, divulgar as nossas aulas. E como eu sempre falo, tudo é preparado com muito carinho para você. Muito obrigada por você estar aí do outro ladinho nos assistindo. E nós já estamos na aula de número 12. Como tem passado rápido esse trimestre? Vocês já notaram? Nós já estamos na metade do mês, do ano, né? Na metade do ano. Tá passando muito rápido e daqui mais umas aulinhas, mais uma aula, né? Daqui mais uma aula a gente já está com um trimestre novo. Então vamos lá para o título da nossa aula? A nossa aula hoje tem por título Jesus nos ensina a orar. Ai, que aula mais maravilhosa para poder ensinar nossas crianças a orar. Sabe, professores, eu sempre converso com vocês, sempre conto aqui para vocês a minha forma de orar com os meus pequenos. Eu sempre gosto assim de chamar a atenção deles para o momento da oração. Que não venha ser aquela oração, ai, que chato, ai, tem que orar. Parece assim que a gente está orando e eles estão lá em Marte, né? Eles não estão nem aí. Agora tem uns não. Tem uns que estão ali orando, bem quietinhos, mas tem uns que o momento da oração é um momento crucial. Então, assim, a gente tem que sempre observar todas as crianças. Então, eu procuro chamar o momento da oração, chamar a atenção de todos e que venha a ser um momento muito prazeroso, porque o que é orar? É conversar com o Papai do Céu. Então, assim, ó, vamos conversar e aquela coisa chata de conversar não, para o Papai do Céu tem que ser o nosso melhor. Então eu procuro trazer na minha oração uma linguagem muito fácil, né, para eles orar, para simplificar e trazer assim, uma linguagem bem fácil para eles. E eles ficam ali, tem uns, agora eles já estão acostumadinhos, né, mas quando tem visitantes, eles ficam ali olhando sério. Olha, que diferente essa oração. Por quê? Porque eu procuro tirar aquele do convencional. Tem aquela oração que a gente ora e eles repetem, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a criança que não sabe orar, ela acaba aprendendo, porém se torna algo, né, algo que eles estão repetindo. Então eu gosto de ser assim, bem dinâmica, bem espontânea e que venha usar o linguajar deles. Então eu sempre, crianças, vamos orar, Jonadab, vamos. Então como é que eu faço com as crianças? Quem já falou com o Papai do Céu hoje? Coloca o dedo aqui. Ah, eles vêm tudo correndo, tem uns que nem se atrevem a sair do banco, porque não oraram, né? Vamos lá, então, quem não falou com o Papai do Céu hoje, vamos aproveitar e vamos falar com o Papai do Céu? Mas antes de falar com o Papai do Céu, a gente vai se exercitar, porque a gente não vai falar com o Papai do Céu assim, ai, que preguiça! Ai, falar com o Papai do Céu mal-humorado. Falar com o Papai do Céu parece assim que o Papai do Céu está tão longe, parece que ele não escuta, sendo que ele está aqui do nosso ladinho. Já sentiram o Papai do Céu hoje? Já sabe que ele está aqui no nosso meio? Então, olha só, professores, a forma com que a gente aborda as situações, né, os temas, isso dá prazer na criança em participar. Então, vamos lá, vamos tirar toda a preguiça, vamos lá, vamos fazer um exercício, porque nós vamos falar com quem mesmo, crianças? E ali eu começo, né, deixar eles bem animados, já preparar o coraçãozinho deles para orar. E ali eu faço aquela oração bem simples, eu digo, crianças, cada um agora vai falar do seu jeitinho com o Papai do Céu. Hoje nós não vamos repetir. Geralmente, né, eu não uso essa oração de repetição, mas eu admiro, acho bem legal quem faz. Eu já não consigo. Eu gosto de ser bem espontânea. E assim, ó, eu vou orar, eu vou fazer a minha oração, vou falar com o meu Papai do Céu, porque hoje eu já conversei com ele, claro, eu conto ali o meu dia a dia, porque a gente é um exemplo para as crianças. Então ali eu começo, Papai do Céu. Professores, vocês não têm noção. Ah, claro, depois, tem professores, né, os auxiliares, elas filmam, né, para mandar para os pais, e às vezes nas filmagens tem crianças que ficam assim, olhando, porque é diferente. Mas o que é orar? É conversar. E precisa ter aquele diálogo, nossa, formal, ó Senhor, maravilhoso Deus, isso não precisa. Jesus é o nosso verdadeiro amigo, ele só quer nos ouvir conversar com ele, e a conversa do nosso coração. Não precisa ter palavras bonitas, então é isso que eu procuro na minha oração passar para eles. Então começa, ai, Papai do Céu querido, meu maravilhoso, meu amigo Jesus, e na minha
minha oração eu estou sempre me articulando, né? Meu amigo Jesus, Papai do céu, muito obrigada, porque tu estás aqui no nosso... Eu já senti a tua presença, então assim, eu faço, entonação de voz, eu tô falando, mas com os olhos fechados, né? E tô falando, e tô me expressando, e eu vejo assim, ó, como Deus trabalha na vida das crianças, e eu simplifico algo que às vezes para muitos é um bicho de 7 cabeças. Papai do céu, tu visse hoje aquele sol que tava durante o dia, que geralmente eu dou minha aula à noite, né? Tu viu, Papai do céu? Não, e tu viu tal coisa? Papai do céu, tudo foi tu quem fez. Olha a chuva, foi você quem fez. Então ali eu engrandeço o nome do Senhor, converso com o Papai do céu e fica uma oração tão legal, assim, uma oração tão simples. E a criança, às vezes eu vejo criança chorando, porque a gente está falando a linguinha dela, né, o linguajar dela, e eu vejo Deus trabalhando nessa forma tão simples que é a oração. Então, professores, qual é o nosso texto bíblico? Se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 até o 4. Depois dá um pulo lá para o capítulo 18, do versículo 9 até o 14. E os objetivos, profs, que os nossos alunos precisam saber que Jesus também orava e nos ensinou a orar. E compreender a importância de falar com o Papai do Céu todos os dias. Olha que legal, não é só quando vem na igreja não, é todos os dias. E eu deixei aí também, professores, você que é um professor muito organizado, que conhece a sua equipe, que gosta de tudo bem certinho das suas crianças, assim como eu também gosto tudo bem certinho, eu fiz aí uma ficha individual do aluno e uma ficha individual do professor. É muito bom a gente saber ali, né, onde o aluno mora, se tem algum problema de saúde, isso é muito importante. Às vezes a gente quer fazer algum lanche para criança, mas agora tem crianças que têm intolerância a certas coisas, tem crianças que têm diabetes, então é bom a gente saber ali tudo certinho, pedir para o pai ali preencher o cadastro do seu aluno, a ficha, você já tem tudo ali guardado, e também do seu professor, é muito bom, né? Você saber tudo ali certinho. Qual é o tempo de fé do professor? Qual é o melhor horário que o professor pode receber uma ligação, se acaso você precisar falar com ele? Olha quantas coisas, quantos dados importantes. Então, gostou dessa ideia? Tá no Drive para você baixar, e tudo gratuito. E vamos lá para o versículo. Se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21 e o versículo 22. O que você fez para a gente memorizar com as crianças? Claro, pegando a Bíblia, porque é sobre as suas histórias que vamos estudar. Pegue a Bíblia, crianças, vamos ler a Bíblia com a Pro? Vamos lá em Mateus, no Novo Testamento. Novo Testamento é mais um pouquinho para lá da metade da Bíblia, do meio, né, da Bíblia. Vamos lá. Seus auxiliares já estão ali preparados para ajudar a sua criança a procurar. Então, vamos lá no capítulo, é o número qual mesmo? É o grande ou é o pequeno? É o grandão. Então, o versículo qual é? É o pequeno. Então, vamos lá ler com a Pro? Quem não sabe, você ajuda. Para isso é uma aula, né? Você precisa ajudar o seu aluno a manusear a palavra de Deus. E ali, depois de ler com eles, dar oportunidade para todos que quiserem ler, você vai estar pegando a mãozinha. Crianças, o nosso versículo diz que se a gente crer, a gente vai receber tudo o que a gente pede em oração. Mas o que é crer? Olha só, deixa as crianças conversarem, interagir com você. O que é crer? Crer. Vamos lá pensar com a Pro, o que vocês entendem? O que é crer? Deixa eles lá, eles vão falar, uns vão parar para pensar, porque às vezes nunca tiveram, né? Nunca pensaram assim, crer. O que é? Às vezes entende de alguma forma e é outra. Então ali você escute as respostas e fala para eles, crianças, crer é acreditar em algo. Então, o nosso versículo está dizendo o quê? Que eu preciso acreditar no que eu estou falando na oração. Eu preciso acreditar que Jesus está aqui me ouvindo. Eu preciso acreditar e ter certeza que o que eu estou pedindo para ele, ele vai responder no tempo certo dele, ele vai responder se for da vontade de Deus. Mas eu preciso acreditar e ter fé,
Porque não adianta só fechar os meus olhinhos e ficar aqui repetindo uma oração. Ou se eu fechar os meus olhinhos e pedir, ai Jesus, abençoa tal coisa, mas se nem eu acredito que isso realmente pode acontecer. Então, a Bíblia diz que nós precisamos pedir, mas não é só pedir, né? Nós não somos igual ali, ó, vou lá e vou pedir. Não, a gente tem que acreditar e tem que ter fé que o que nós estamos pedindo, o que nós estamos falando, isso Deus, ele tem todo o poder para fazer. Então, isso é crer, isso é acreditar. E o que a Pro fez aqui? As mãozinhas da oração que nós vamos orar. Então, como é o nosso versículo? Aqui, abre aqui, né, professores, ó. E está todo o versículo que o meu braço não consegue esticar, mas você pode estar pedindo para uma criança e ali você pode estar lendo com eles, repetindo várias vezes e falando, crianças, vamos crer, vocês precisam acreditar, o papai está nas drogas, acredite que Deus é poderoso, Ele pode libertar. Então agora, professores, você vai estar trazendo tudo esses problemas para a solução que é Jesus. Claro, você não vai dar nome, né? Claro, você não vai em momento algum expor a sua criança, mas você vai dizer, está passando algum problema dentro da sua casa? Está passando alguma dificuldade? Creia. Acredite que é possível, que Deus vai fazer. Acredite que há uma solução. Acredite que o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele tem a terra na palma da mão. Acredite que Ele é fiel e Ele vai resolver. Creia, confia em Deus e tenha fé que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E se nós pedir confiando no tempo de Deus, Ele vai fazer, porque Ele é um Deus bondoso. Nós temos que acreditar e crer, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Então, lembra que no começo que a gente orou, né? Oramos para começar nossa aula, você sabia que o Espírito Santo estava aqui com os ouvidos, atento a cada oraçãozinha, o que vocês estavam pensando, Ele estava ouvindo. Por quê? Porque Ele é todo poderoso e se Ele ouve, Ele tem poder para responder. Tudo que você conversa com Ele, Ele está atento, por mais que nós não estamos vendo, mas Ele está ali, Ele está atento, Ele está ouvindo. Você não está falando sozinho, você não está falando para o nada, para o além, por acaso, não. Há alguém te escutando. Às vezes você está na sua casa, não tem ninguém para te escutar, ninguém para te ouvir, nem em pensamento, oração em pensamento, né? Não precisa nem sair palavras da boca. Mas até em pensamento o Senhor está ali, ó, porque Ele é poderoso e Ele está contigo. E os olhos do Senhor são como chamas de fogo e Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe se nós estamos pedindo com fé, se nós estamos crendo de verdade, ou se é apenas uma oração sem sentido, porque um está orando, porque o outro está falando. Não, Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele ouve tudo que a gente fala, sendo bom ou sendo ruim, né? Sendo uma oração sincera ou não, mas Ele está ouvindo e Ele está vendo a intenção do nosso coração. Ele nos conhece e a Bíblia diz que Ele nos ama tanto e que Ele tem cuidado de nós. E Ele nos guarda na palma da sua mão. Além dele estar sempre nos vendo, nos ouvindo, Ele está nos guardando. Então nós precisamos crer que tudo, a nossa vida está no controle de Deus, está na palma da sua mão. Então é importante a gente se relacionar e conversarmos com o Papai do Céu. Agora a gente vai passar para a nossa história bíblica e eu contaria assim para a criança. Criança, você sabia que um certo dia, vamos lá, vamos recapitular que a nossa história. Um certo dia, um discípulo pegou e disse assim para Jesus, mestre, Jesus estava terminando de orar, ele falou assim, mestre, nos ensina a orar. Olha só, que interessante, né? Às vezes a gente não sabe nem o que falar com o Papai do Céu. Os discípulos também ficaram assim agora. Como é que a gente vai orar? Como que é orar, né? Jesus parece que ora tão bonito. Jesus faz tudo tão bonito. Como é orar? E às vezes a gente pensa, eu não sei orar. Sabe que os discípulos também tinham essa dúvida? Mestre, nos ensina a orar? Aí Jesus pegou e claro que Jesus é bondoso, é amoroso, Ele é incrível, Ele é maravilhoso e Ele nos ensina assim a orar. E Ele falou,
uma oração, ele ensinou uma oração para os seus discípulos. Então, vamos imaginar que esse aqui é nós orando. Aí Jesus estava falando que quando a gente vai orar, a gente tem que pegar e glorificar o nome de Deus sobre todas as coisas, né? Exaltar o nome do Papai do céu. Pai nosso que estás no céu, né? E santificado seja o teu nome, que todas as pessoas, que todas as nações venham ver que tu és santo. Então, assim, o que Jesus está dizendo? Que na nossa oração nós também precisamos exaltar o nome do Senhor, porque tudo é dele, tudo vem dele, ele pode todas as coisas, ele é todo poderoso, ele é o Rei dos reis. Então, na nossa oração a gente precisa reconhecer isso da parte de Deus. E Jesus também está dizendo que na nossa oração nós devemos agradecer pelo alimento de cada dia e também pedir, Senhor, não deixe que falte nada na nossa mesa. Olha a importância da gente sempre agradecer pelo alimento, porque Jesus ele nos ensinou que devemos fazer isso. Mas Jesus também ensinou nessa oração que para Jesus perdoar nessa oração os nossos pecados. Por quê? Porque nós somos falhos e nós pecamos todos os dias. O que é pecado, né? A gente pode estar lembrando com as crianças e sempre que a gente for orar, dizer, Senhor, se eu fiz algo de errado, se eu entristeci alguém, se eu cometi alguma falha, Senhor, tu perdoa, tu limpa o meu coração. E assim também, Senhor, como eu perdoo o meu coleguinha, como eu perdoo aquelas pessoas que me fazem mal. Então, olha só, assim como Jesus está ensinando que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, Jesus nessa oração está dizendo que nós também devemos perdoar aquelas pessoas que nos fazem mal. Olha como Jesus ele é maravilhoso, olha como ele está nos ensinando a orar. Aí, por último, Jesus está pegando e diz assim, ó, né? Que não nos deixe fazer nada de errado. Senhor, tu me ajuda, eu sou tão falho. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas diante dele e pedir a proteção e que o Senhor venha nos livrar de todo o mal e de todo o perigo. Então, olha que oração simples e que oração tão completa, né? Então, só que essa oração se chama oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é algo para ser decorada, não, é algo que para a gente se copiar esses pontos, trazer para o nosso dia a dia, mas não se tornar uma oração decorada, mas vivenciar, viver essa oração. Aí Jesus nos conta uma história de dois homens. Jesus está falando ali, uma história de dois homens, um fariseu e um publicano. E aqui você vai estar contando para a sua criança, professores, a oração desses dois homens. Um homem orava achando que estava tudo certo, né? Ai, porque eu sou isso, eu faço aquilo, se achando que ele podia todas as coisas, que ele era o tal, que ele sabia melhor do que os outros. Então, ele se achava. Mas o outro, ele reconheceu que ele não era nada diante de Deus. E na sua oração, ele pedia, Senhor, tu me perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim. Era o que Jesus nos ensinou, ó Senhor. O que eu fiz de errado, tu limpa o meu coração. Senhor, tu me ajuda. E ali ele exaltava o nome do Senhor, enquanto o outro, na sua oração, não estava nem aí, estava ali por uma mera obrigação. Não estava fazendo para Deus de coração. Aí, o que Jesus falou? Qual foi a oração que mais agradou a Deus? Claro que foi a do publicano, né? Então, esse que Jesus quer dizer o quê? Que nós devemos seguir esse exemplo. Tá sempre orando e nunca se achar, né? Achar que a gente pode, que a gente somos os melhores. Não, nós dependemos da bondade, a misericórdia de Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Então, como é que a gente vai concluir? Eu fiz esse coraçãozinho aqui, que já faz algum tempo, né, que já trouxe aqui em algumas aulas, que a gente vai estar falando para crianças, vamos lá agora. A gente aprendeu aqui sobre essa oração, vamos preparar o nosso coração para orar? Mas como que eu vou preparar o meu coraçãozinho? Aí aqui você virou, tem vários coraçõezinhos aqui ensinando como a gente deve fazer para orar. Na hora da oração, eu não posso estar conversando com o meu coleguinha agora, eu vou preparar o meu coração para falar com Jesus. Então, eu não posso estar aqui conversando com o meu coleguinha. Na hora da oração, não posso estar com os meus olhos abertos, vendo tudo que está acontecendo. Às vezes acontece isso na sua sala, professor. Ô, Pro, ó, ele ali não orou. Ó, Pro, ele ficou ali batendo o pé enquanto eu estava
orando, não sei o quê. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque a criança também não tirou aquele tempo de qualidade para orar. Ela estava atenta a tudo, menos na oração. Por quê? Nós temos que preparar o nosso coração, porque vamos falar com Jesus. Na hora da oração, nós podemos abrir a nossa boquinha para glorificar a Deus ou orar em pensamento, mas não ficar conversando na hora da oração. Na hora da oração, nós vamos fechar as nossas mãozinhas em reverência, ou dobrar o nosso joelhinho, ou dar as mãos. É um momento de reverência, porque nós vamos falar com a pessoa mais importante da nossa vida, que é o Papai do Céu. E ali, vocês, mostra para a criança esses itens aqui e prepare o coraçãozinho do seu aluno para orar. Então vamos lá, ficção da aprendizagem no Google Drive, tem mais lá para você, como você já sabe. Dinâmica, deixa eu ir aqui para o meu quadro, que eu amo esse quadro. O que eu fiz aqui também é uma proposta já antiga aqui do canal e eu estava revendo e eu achei bem sugestivo esse tema sobre oração. Eu fiz aqui, diferente da outra proposta que eu trouxe, eu fiz aqui um cartaz porque eu quero deixar assim exposto na minha sala. Então, crianças, o que é oração? Oração significa falar com Deus. Quando você está orando, você está chamando Deus para conversar com você. Então, tá ali, né, o versículo bíblico. Então, aqui, depois você vai estar perguntando para as crianças. Crianças, o que é oração? Dentro vai estar a resposta. Orar é conversar com Deus. Mas por que nós devemos orar? Por quê? Por que a gente tem que orar? Porque é através da oração que conversamos com Deus. Não tem outra forma de falar com Deus a não ser a oração. Mas orar, a quem a gente deve orar? Nós oramos em Deus em nome de Jesus. Não é em nome disso, daquilo, né? De santo, não. É em nome de Deus, né? Nós oramos em Deus. Oramos a Deus em nome de Jesus, por isso que a gente fala na nossa oração, né? Sempre que termina em nome de Jesus, amém. Mas quando a gente deve orar, será que tem uma hora específica para falar com Deus? A Bíblia diz que a gente pode orar, que devemos orar em todo o tempo, não tem uma hora específica. Agora, quem é que pode orar? Quem é que pode orar? Todos nós, a Bíblia, né? A Bíblia fala que a gente, para falar com Deus, a gente precisa se achegar a Ele, orar. E todas as pessoas podem falar com Deus. Aonde? Tem um lugar específico? Será que é só na igreja que a gente pode conversar com Deus? Não. A gente pode conversar com Deus em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. E aqui tem recadinhos, né? Deus sempre ouve. Deus ouve sempre que conversamos com Ele, porém sempre Ele faz o que é melhor para nós. Então a gente vai explicar aqui sobre o semáforo, né? As cores do semáforo que Deus responde no tempo dele. E responde só aquilo que Ele vê que é bom para a gente. Na oração, podemos contar a Deus como nos sentimos, pedir o que precisamos e também dar louvores a Ele e agradecer a Ele por tudo que Ele nos dá. Devemos praticar a oração e conversar com Deus ao longo do dia. Deus vai lhe abençoar com sua presença, paz e sabedoria. E aqui tem um quiz que você pode estar retirando aqui. Claro que embaixo está a resposta, que nem precisava, mas você pode estar fazendo para a criança. Criança, a quem devemos orar? Claro que isso aqui são as mesmas perguntinhas daqui. Você vai fechar aqui para a criança não ver a resposta. E a criança vai te responder a quem devemos orar. Quando devemos orar? Então, são várias perguntinhas, as mesmas perguntinhas, mas a criança agora ela vai estar te respondendo em cima daquilo que você ensinou para ela. Temos aí também a caixinha da oração, que é o palito da oração, que você quiser fazer com motivos de oração para a sua criança, tá lá no Drive também para você e toda a explicação. Temos também aí a bonequinha da oração. Eu achei bem legal que ela abre os olhinhos, ela fecha, você pode também estar aí fazendo e tem todo o molde lá no Drive para você também. Lembrancinhas, tem aí bem legal e no Drive também tem mais. Aí é para botar na porta também, lá no interruptor da tomada. Você já orou hoje? E ali, ore, leia a Bíblia, medite no que você leu, que é aquelas plaquinhas de porta.
Também tem aí uma lembrancinha que é um quebra-cabeça. Orar é conversar com Deus. Você pode estar aí recortando, botando num saquinho e dando de lembrancinha para o seu pequeno. E a nossa aula já acabou e tá passando muito rápido, mas semana que vem nós estaremos aqui novamente e eu espero por você, ok? Então até semana que vem!